por tu seres alta e por teres esse aspecto e não sei o quê, tu és classificada como love interest e por isso tens que usar vestidos e saltos. Mas se eu for uma mulher baixinha, gordinha, com cabelo curto, já não posso ser love interest. Então tenho que ir de calções e t-shirt. É muito estranho. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Mara Nunes, ela já é uma OG desta cozinha, ela já cá esteve a falar sobre, se não me engano, slut shaming. I really feel like it's none of their business. E nós desta vez vamos falar, já vai ser a terceira convidada desta cozinha a falar sobre teatro musical nesta temporada, mas é porque eu não consigo evitar. E depois eu acho que a perspectiva da Mara é uma perspectiva interessante e uma perspectiva que ainda não esteve cá. Mas antes de irmos para isso, Mara, fala-nos um bocadinho sobre ti. Sou a Mara, sou uma performer de teatro musical e escrevo música também. Vim para Londres para estudar teatro musical há 4 anos. Acabei o meu curso de teatro musical o ano passado, em setembro. Ultimamente, por acaso, tenho-me dedicado mais a escrever música do que outra coisa qualquer. As primeiras perguntas que eu tenho para ti são mais em relação à tua vida no geral em Londres e à tua experiência em ter ido para Londres e depois mais para a frente passamos para o tema teatro musical especificamente. Londres é uma cidade que é conhecida e tem a fama de ser uma cidade muito globalizada, uma cidade muito aberta. Sim, sem dúvida. Foi a razão, eu acho, pela qual eu me apaixonei por Londres tanto, porque eu vim a Londres quando estava, acho que no meu 9º ano, uma coisa assim, e foi a primeira vez que eu vi tipo, pessoas completamente diferentes de todos os backgrounds possíveis e imaginários. Para mim era tipo a Torre de Babel. A gente, línguas diferentes, culturas diferentes, e foi um bocadinho aí que se criou o sonho de eu vir viver para Londres, e depois como descobri que teatro musical, o epicentro, assim na Europa, pronto, é aqui, pronto, foi um bocado aquele sonho de vir viver para Londres, ou seja, tudo se baseou nisso. E é muito interessante as pessoas que conheces de todo lado e todos os backgrounds e tipo a tolerância que uma pessoa tem de ter por outras culturas e não sei o quê, porque pronto, também não é fácil, né, as pessoas também terem conhecimento de todas estas culturas e haver estes clashes de vez em quando, estás a ver? Também não é a coisa mais tipo pacífica de sempre. Pronto, não vou estar aqui a dizer, oh meu Deus, é o paraíso das culturas, né? Porque há sempre esses clashes também. Tu sabes que eu morei aí também um ano, não é? Eu senti quando fui para aí que... Aliás, eu não senti quando fui para aí, isto sou eu a pensar no passado e a refletir sobre como é que foi a experiência, que fez muito pela minha identidade. Eu sinto que a malta que vai de Portugal para Londres, em muitos casos, em muitas situações, eu vejo que há um flourishing da pessoa, dela a descobrir quem é que ela é e acho que tem a ver com a permissão que a cidade dá à pessoa para poder explorar, não é? Acho que é um bocado isso. Agora um tema um bocadinho menos happy, que é, desde que começou a discussão sobre o Brexit, que tu estavas aí, não é? Quando isso tudo estava a acontecer, desde aí que tu sentes alguma diferença na forma como és tratada, recebida pelas pessoas que moram aí? Não especificamente, sabes, porque eu sinto que eu vivo um bocadinho numa bolha, sei perfeitamente que Inglaterra não é, ou seja, as pessoas que eu conheço daqui não são representativas de Inglaterra, estás a perceber? Então, sem dúvida nenhuma que o que eu sinto, tipo, a nível de ser imigrante e o quanto me aceitam aqui, estás a ver, não é representativo em todo lado aqui em Inglaterra. Pronto, não só pelo facto de estar em Londres, né, que já ajuda, mas pelo facto também de estar então nessa bolha de artistas. Mas mesmo assim, na altura em que se estava a discutir mesmo a situação, na minha escola, eu estava numa turma com muito pessoal do norte de Inglaterra, tá? Pronto, e no norte há mais views de, por exemplo, pessoal de backgrounds mais de agricultores e pessoal, tipo, estás a ver que as suas famílias têm quintas e não sei o quê, e propriedades grandes. Então, quando veio a situação do Brexit, para algumas dessas miúdas eu ouvi-las a dizer, tipo, o outro lado. De qualquer maneira não concordava muito com elas, mas também é tal coisa, também, pronto, por isso que existiu o Brexit, porque as pessoas não estavam a concordar. Mas ouvir o lado delas também fez-me também, não compreender, porque eu continuo a não concordar, mas
ver o outro lado também é interessante. E muito do que foi, notou-se muito que foi, pronto, os média estavam a dar-lhe forte naquela visão. Opa, notou-se muito que o pessoal foi, sem dúvida, influenciado pelos média, mas eu especificamente, a única coisa que senti foi realmente ouvir dos meus amigos que se calhar o Brexit era uma coisa boa, eu ficar um bocado de género, tipo, literalmente eu posso ser tipo expulsa deste país, e eles dizerem, opa, não, mas não é essa a nossa ideia, não é isso que nós queremos, e eu estar naquele lado do Brexit em que, ok, mas se queres uma coisa, não podes ter a outra, estás a perceber, e é, pronto, ou seja, mas foi interessante, foi uma altura interessante, pronto, um bocado triste, porque eu fiquei um bocado com medo, né, de ter de voltar e não sei o quê, não que voltar para Portugal fosse uma coisa muito má, mas... Estavas a contar essa história de teres ouvido amigos teus a dizer coisas que às tantas quase que iam contra a tua existência em Londres, não é? É Londres, já. E isso fez-me lembrar de uma história que me aconteceu quando eu morava aí, que no caso não era um amigo, mas era um colega, que, lá está, nós estávamos, a nossa turma tinha muito pouca gente que fosse mesmo Inglaterra nascido e com pais ingleses. Quase todos eram ou imigrantes ou filhos de imigrantes. Londres, Eu tinha um colega que era das poucas pessoas que era mesmo nascida em Inglaterra e filha de pais ingleses. E nós uma vez estávamos a conversar sobre gostamos de Inglaterra ou não gostamos de Inglaterra, e eu tinha acabado de chegar, isto foi para aí no primeiro mês, então eu estava super fascinada, tipo, não, mas este país é incrível, isto é maravilhoso, como é que vocês podem dizer o contrário? E as minhas amigas a dizer, não, mas Inglaterra tem os seus problemas, Inglaterra... E eu, lá está, não estava informada o suficiente para poder discordar ou concordar, para mim era tudo maravilhoso. Claro. E depois este rapaz diz... não, Londres é horrível porque tem demasiados imigrantes. E eu ao lado dele, sentada, desculpa? E ele, sem ofensa, é só a minha opinião, não estou a falar de ti especificamente, blá blá blá. Opinião. Mas isto também para ligar com outra coisa que tu estavas a dizer, que é, no caso do Brexit, a questão é que houve muita desinformação. E o que acontecia é que eu acho que acontecia muito que as pessoas estavam confusas em relação ao que é que o Brexit significava. Ninguém sabia, e ninguém sabe. Ainda. Ninguém sabe. Portanto, não é uma questão de temos que compreender o outro lado e não questionar. Eu acho que é mais do género, não, eu compreendo porque é que as pessoas têm este tipo de discurso. Sim. No entanto, o discurso não deixa de estar errado e não deixa de ser muito prejudicial. Eu entrei num rant aqui que nunca mais acaba. Estou a perceber, sem dúvida, porque eu tenho tido, por acaso, essa sensação de que, é um bocado triste, e eu não quero acreditar nisso, mas que a partir do Brexit o conservadorismo em Inglaterra piorou um bocadinho. É um país conservador, vá saber, não é? Sim, é um país conservador e lá está, eu acho que o morar em Londres dá aquela sensação de, não, isto é muito fixe. Sobre a tua ida para Londres, quando tu te mudaste, tu sentiste, e agora entrando mais na coisa do género mesmo, que é o tema, o grande tema do Back to the Kitchen, claro. Sentiste que houve dificuldades que tu tiveste ou preocupações que tu tiveste que não terias tido se fosses homem? É sempre tão complicado responder a essa pergunta, porque uma pessoa internaliza tanto, estás a ver a diferença de géneros desde que é tão pequena, que eu às vezes não consigo pensar para trás em coisas que me tenham acontecido porque eu sou mulher, porque tudo o que me acontece geralmente é porque eu sou mulher. Pois. Então, para mim já é normalidade e eu às vezes literalmente não consigo pensar em coisas específicas que tenham acontecido. Eu creio que talvez, mas depois eu tenho tendência também a ser um bocado de contra. Alguém me dizer, olha, não mores nessa zona, ou se morares quando sais de casa não podes usar roupas curtas, estás a ver? Esse tipo de coisas que são ridículas que se dizem às mulheres. Eu tendo um bocado para ser do contra, estás a ver? Então, literalmente, eu vivo numa das piores zonas de Londres. Mas, eu nunca tive problemas nenhuns. E a rapariga que vivia no meu quarto antes de mim sempre me disse que nunca nada lhe aconteceu em 4 anos que ela viveu aqui. Eu acabo por, acho que, tento ir contra essa situação. Então, na verdade, não sinto que, a não ser os avisos da parte das pessoas, estás a ver, que se eu fosse homem, certeza que não me iam dizer isso. Coisas tipo catcalling, assim, há em todo lado. Sim, não é especificamente de podes nunca sair do teu país e vais ter que lidar com isso na mesma. Em relação ao sexismo, já
pronto, como já dissemos, catcalling, essas coisas acontecem em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde estejas e o que é que estás a vestir, mas sexismo em Portugal e sexismo no Reino Unido, especificamente onde tu moras, quais é que são as diferenças? Eu, again, vivo em Londres, não é? Portanto, a diferença para mim é o que tu disseste. Aqui há mais liberdade para eu me expressar como me quero expressar, sem que as pessoas sejam a mandar bocas ou a comentar, estás a perceber? Eu acho que em Portugal é mais fácil eu ter pessoas que eu conheço e sei lá, pais de amigos ou até da minha família que sejam um bocadinho mais sexistas, mesmo não querendo, não sabendo o que são. Pronto, olharem para o que eu visto e não sei o quê e acharem que não é ladylike, coisas do género. Agora, aqui, como há essa expressividade, essa liberdade de expressão, porque as pessoas não olham tanto para ti na rua, estás a ver? Eu acho que o catcalling, por exemplo, na minha experiência, menos em Londres, pronto, eu como tenho amigos de todos os backgrounds possíveis e imaginários, e muitos são, por exemplo, também da LGBTQ community, eu não me parece, estás a ver, que essas pessoas sejam tão sexistas quanto algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, back in Portugal. Depende um bocadinho, obviamente eu não quero estar a generalizar, não é? Para mim, eu acho que depende muito das pessoas que tu conheces. Se eu estivesse numa indústria de engenharia, sei lá, mecânica, eu suponho que eu conheceria muito mais sexismo do que na minha indústria de teatro musical, percebes? Certo. Como é que é diferente? Eu acho que é mesmo essa situação de, no geral, estás a ver, as pessoas são um bocadinho mais accepting do que tu és. Eu experiencio menos sexismo aqui, sem dúvida, percebes? Agora, a nível do porquê, eu acho que é um bocadinho mais geral do que isso, estás a perceber? Nós já falámos aqui sobre como uma ida para Londres, e no teu caso a tua ida específica para Londres ter sido transformadora em vários aspectos. Foi transformadora na forma como pensas género e feminismo? Sim, sem dúvida. Não sei se especificamente porque vivo em Londres, mas potencialmente também, mas também pela fase da minha vida em que eu vim para aqui, né? Porque eu vim com 20 anos, tenho agora quase 25, faço 25 este ano, e foi exatamente a fase da minha vida em que eu acho que foi um bocadinho come to terms, estás a ver, com a pessoa que eu sou. E depois, again, como também teve muito a ver com o ano em que eu me assumi como bissexual e depois as pessoas com quem eu lido mais eram mais dessa comunidade, porque eu acho que como eu estava a passar essa fase um bocado mais vulnerável, estás a ver, na minha vida, que acho que me agarrei um bocado a essas pessoas, estás a ver? Então, obviamente que pronto, que com essas pessoas sentia-me um bocadinho mais livre de me expressar, o que mudou completamente a maneira como eu via o feminismo e o meu género no geral. E eu antes tinha muito a ideia de o que as pessoas veem em mim, estás a ver, é o que eu sou, sem dúvida. As pessoas olham para mim e vinham tipo, sei lá, uma rapariga que veste um vestido e saltos altos e assim bué femme e não sei o quê, quando na verdade tipo, por dentro oposto, estás a ver, completamente muito longe daquilo que eu sou na verdade. Mudando-me para Londres e estando mais no meio de uma comunidade que é mais accepting, estás a ver, comecei a perceber-me que realmente a pessoa que eu estava a ser a maior parte do tempo era uma mulher diferente da mulher que eu era quando tinha 20 anos. Pronto, sim, acho que sou muito mais accepting, acho eu, e acho que o feminismo é muito mais o aceitar todo o tipo de mulher agora do que achava antes de mudar para Londres. Vamos fazer uma pausa porque a segunda parte da conversa já vai ser especificamente sobre teatro musical e agora vamos jogar ao Bleep, Marry, Kill e para ti as pessoas que eu escolhi são The Schuyler Sisters. Oh my God! Elizabeth, Eliza, Angelica and Peggy. Mary, Eliza. É que eu não quero... Quer ser óbvia? Não quero ser óbvia, exatamente. Bleep, Angelica. Mas eu não quero matar a Peggy, por assim. É assim, se tu fores pensar bem, ela morre bastante cedo no musical. Olha, eu digo já que eu ficava muito na dúvida se casava com a Eliza ou com a Angelica, porque pois, eu também.
Parabéns por teres conseguido passar por este desafio. Tu há pouco estavas a falar, por acaso, de ideias pré-concebidas, especificamente dentro da indústria do teatro musical. Tu achas que essas ideias, que existem ideias pré-concebidas sobre feminilidade que depois possam afetar as performers, no sentido em que quando vais a uma audição estão à espera que por tu seres uma performer mulher tens que cantar, agir, mexer-te, dançar de determinada forma e se não o fizeres não és boa para nenhum papel? Sim e não. O não é porque há papéis para todo tipo de pessoa, mas sim, porque sem dúvida que o teatro musical, especialmente os espetáculos grandes, são muito, muito ainda baseados no look e são na verdade, é marketing, estás a ver? São um produto que eles estão a tentar vender, então ainda há muito a nível de casting, olham para ti e dizem tu és isto, isto e isto, porque eles têm milhares de pessoas para ver numa tarde de audições, se calhar, e se calhar veem, sei lá, 300 pessoas na audição em si, mas se calhar recebem 2000 headshots para ver. Então o teatro musical, como há tanta gente, tanto ator, tanto performer, e pronto, não tantos trabalhos, não é? Ainda há muito essa situação do a tua headshot diz que tu és isto, mostra que tu és isto. Pronto, acabou. Sem dúvida que por causa dessa situação que sim, que eu noto que, por exemplo, olham para mim como um tipo muito específico de rapariga. Estás a perceber? Que na verdade não tem nada a ver com o que eu sou. Mas é o meu look e se calhar eu chego a um palco e não faço nada, estás a ver? Há um teste muito engraçado que às vezes fazem, eu não sei se já alguma vez tu fizeste em aulas de teatro e coisas assim, em que tu entras na sala, estás ali quieta, sem fazer nada, não falas, não mexes nada e sais da sala, estás a ver? Pessoas que não te conhecem e eles depois dão-te adjetivos do que acham que tu és e realmente, tipo, aquilo que as pessoas veem em ti à primeira vista é um bocadinho aquilo que nós somos ensinados em teatro musical a vender. Se as pessoas olham para mim, vou agora usar a minha imagem como exemplo, se a mim, durante o meu curso todo, sempre me disseram que eu como sou alta e average size e whatever, diziam que eu tinha muito look de love interest e depois como tenho look de latina hispânica, que devia ser mais fiery, mais passionate, muito feminina e que tinha sempre tipo de andar de salto alto e vestido. Não podia ser mais longe daquilo que eu sou, mas é isso que eu tenho de pegar e vender. Aquilo que tu vendes como um performer de teatro musical, e eu estou muito a falar isto de business talk, mas é a forma como é mais fácil de explicar, tendo em conta que a maneira de me vender a mim própria, por exemplo, é vender-me como cis straight girl, é assim que eu me vendo. E ninguém sabe, na verdade, se eu for a uma audição, que não é o que eu sou. Só a própria coisa que tu disseste de por tu seres alta e por teres esse aspecto e não sei o quê, tu és classificada como love interest e por isso tens que usar vestidos e saltos. Mas se eu for uma mulher baixinha, gordinha, com cabelo curto, já não posso ser love interest. Então tenho que ir de calções e t-shirt. É muito estranho. Quando eu disse que não é bem também totalmente assim, é porque obviamente há muito mais exceções hoje do que o que havia há 20 anos atrás. Eu, por exemplo, os únicos 2 trabalhos assim, pagos que eu tive desde que acabei o meu curso, um foi o Rent, em que eu fiz de rapariga hispânica, eu era a mãe da Mimi, basicamente. Mas depois, o segundo, eu era uma pessoa non-binary. O que para mim, na altura, foi do género, uau, espera lá, se calhar não tenho de ser esta pessoa que, estás a ver, que me estou a tentar vender, mas eu sei perfeitamente também que os big musicals e esses grandes trabalhos têm um bocadinho de aderir a essa ideologia, assim um bocado tipo preto no branco, estás a ver, porque pronto, não tem outra hipótese, porque tem muita gente para ver e pouco tempo. Enquanto que produções mais pequenas, hoje em dia já não é bem assim. Eles podem olhar para mim e pensar exatamente o oposto de ser straight girl latina. Percebes? Sim, e vão ter tempo de ver o que é que tu podes dar para além da tua headshot. Ainda um bocadinho dentro deste tema, double standards de género dentro da indústria, coisas que é aceitável um homem fazer ou é bem visto um homem fazer e uma mulher não, ou vice-versa. Queria-te perguntar se tu reparas nisso, tens exemplos contigo ou com pessoas que conheces
e se a tua visão disso mudou quando foste para Londres? Eu acho que o facto de haver um maior número de papéis para homens, no geral, nas peças e musicais, e talvez, eu não vou dizer isto ao certo porque não sei se estou correta a nível de estatísticas, mas talvez haja um número menor de homens também a candidatar-se, número menor de performers homens e número maior de papéis para homens. Muitas raparigas tornam-se assim tipo uma machine de tem de ser, eu tenho de fazer, eu tenho de tentar ao máximo e às vezes driving themselves crazy, porque há tanta competição, tu nem sabes o que é que podes fazer mais para conseguires aqueles papéis, para conseguires trabalhar. Agora, enquanto que um rapaz, acho que não recebe tanto esse tens de ser assim, como as raparigas, porque mesmo nas escolas, nas drama schools, eles chegam lá e têm, né, tens tipo 4 papéis de homens numa peça, 2 papéis de raparigas, há 30 raparigas e 10 rapazes. Estás a perceber? Eles estão um bocadinho mais, eu quase, por porcentagem, com a certeza que consigo um papel, enquanto as raparigas estão tipo, eu tenho que conseguir um papel já! E há sempre aquelas coisas que a gente vê no Facebook, precisam-se de rapazes para esta produção, blá blá blá, enquanto que nunca tu vais ver anywhere, precisam-se de raparigas. Não quero dizer com isso que, por exemplo, os rapazes são piores atores do que as raparigas ou nada do género, mas que sem dúvida não têm tanta pressão quanto as raparigas, sem dúvida. Tu entraste agora aqui num tema que era uma coisa que eu também queria perguntar, que é esta discrepância entre muitas mulheres, poucos papéis, causa de certeza muita competição. E é um meio que já é competitivo por si só, porque faz audições. Quer dizer, está toda a gente a lutar pela mesma coisa e só claro. Mas tendo em conta ainda por cima que as mulheres estão em situação de desigualdade por terem menos papéis disponíveis, isto deve causar muita competição e em Londres não imagino como é que seja sequer. Tu lidas bem com isto? Sentes que isto é uma dificuldade para ti? É tricky, mas eu acho que é aquela situação de, é um bocado estranho sim, tu chegares a uma audição, olhas à volta e tens tipo 20 raparigas que são iguais a ti, mas eu acho que, por exemplo, eu no meu curso, a turma era só de raparigas, o que podia ter corrido tão mal, que isto são tipo quase 24/7 com estas pessoas, estás a ver que tu passas ali 2 anos, nós nem temos férias de verão, mas nós passámos por uma situação, um espetáculo que foi um bocado complicado com um encenador que não nos tratou muito bem, basicamente. E a partir do momento em que passámos por essa situação, tornámos o grupo mais unido que alguma vez eu tipo, experienciei na minha vida em teatro musical. Ou seja, o meu point é que sim, há muita competição e é complicado porque, pronto, todas queremos aquele trabalho, estás a dizer, todas queremos aquele leading role, mas também há muita situação neste momento, estamos todas no mesmo barco, estás a ver, e também estamos a tentar apoiar-nos umas às outras, e especialmente quando uma coisa deste género acontece, tipo uma coisa que não está correto para além do grupo, é muito bonito ver, estás a ver as raparigas a juntarem-se e a estarem juntas para conseguirem, pronto, ultrapassar este obstáculo que aconteceu. Eu estava com um pouco de medo desta pergunta, confesso, precisamente por causa do estereótipo de mulheres sempre umas contra as outras e não sei o quê. Este estereótipo, eu digo já que acho que é muito fundado com um projeto de meter as mulheres mesmo umas contra as outras, que é histórico. Sim, sem dúvida. Sim, é o patriarcado, mas é. E depois lá está, e esta coisa de as mulheres são inerentemente competitivas umas contra as outras e não se querem ajudar. Eu estava com um bocado de medo desta pergunta, mas eu adorei a história que tu contaste e, posto isto, vamos chegar à última pergunta da conversa antes de passarmos para o Woman Up. Dentro deste tema, género e feminismo, o que é que tu achas que é mais urgente e mais importante mudar na indústria de teatro musical? E já agora, se tu tiveres uma resposta para isto, o que é que a indústria em Portugal poderia aprender com a indústria de Londres? São duas realidades diferentes de momento. Porque para mim, em Londres, já há mais histórias contadas. De minorias e pessoas de quais as histórias não se fala tanto e que são precisas ser contadas. Estás a ver? Para as pessoas aprenderem com as histórias dos outros e com as culturas dos outros. Em Londres já há mais disto a acontecer.
eu acho que em Londres o que é preciso acontecer é haver mais histórias de mulheres a ser contadas, estás a perceber? Porque há muitas histórias de homens e por isso é que há mais papéis de homens, percebes? Agora, haver, por exemplo, há uma coisa que me partiu o coração quando eu fiz este último trabalho, que foi uma noite de monólogos, eram só mulheres ou pessoas non-binary a participar, três senhoras que tinham mais de 40 anos e no fim tivemos um Q&A e uma das senhoras estava a dizer que realmente não há papéis para mulheres acima dos 30. Estás a perceber? Estás a ver? Estás a ver quando tu olhas para trás e pensas nos filmes todos que já viste e nas séries todas que já viste. Yeah. E eu pensei, eia man, é que não há mesmo. É que não há. Estava a ver estes monólogos e essas senhoras estavam a contar histórias de pessoas da idade dela. E até havia um dos monólogos que era de uma senhora de 80 anos. E eu fiquei dizendo, estas histórias são histórias importantes de se ouvir e não estão a ser contadas de todo. Por isso, eu acho que aqui em Londres era muito importante haver isso, acho que mais disso, na minha opinião. Em Portugal, mais histórias de minorias, sem dúvida. Porque acho que em Portugal é tudo tipo junto nesta caixa de histórias que são de pessoas portuguesas, cis e straight, estás a ver, e raramente com um tom de melanina um bocadinho mais escuro. Há muito poucas histórias de imigrantes contadas, há muito poucas histórias de LGBTQ contadas, há muito poucas, há quase nenhumas mesmo. Eu estou aqui a pensar e é muito difícil eu lembrar-me de alguma sequer. Yeah. Duas coisas que eu queria dizer, uma coisa em relação à idade e à falta de histórias de mulheres a partir de uma certa idade. Eu estive a gravar com a Ana Capote também sobre teatro musical. Nice. Foi muito fixe o episódio, mas nós nesse episódio falámos sobre, ela escreveu a dissertação dela do IAB sobre a relação entre a personagem feminina em teatro musical e as equipas criativas e o número de mulheres em equipas criativas. E uma das coisas que ela identificou é que existe, e eu depois a pensar sobre o assunto concordei, é que existe um vácuo entre raparigas adolescentes no liceu e depois a personagem da mãe. E entre isto há os 20 e os 30 que não estão a ser contados. E depois chegas aqui e dizes não há histórias sobre mulheres para cima dos 30. Então há pouquíssimas histórias sobre as mulheres. E a outra coisa que eu queria comentar em relação à representação LGBTI, é verdade que é quase nula. No entanto, tenho muito presente no meu coração e na minha memória o Feiticeiro de Oz no Gelo, musical infantil, atenção, claro. Eu achei revolucionário. Sim. Que é um momento super sutil em que como é que se chama em português o Tin Man? É o Homem de Lata? Tem um momento de dança com o love interest que é um homem. Está a contar que se apaixonou por um homem, e ele não diz explicitamente, mas de facto há ali um momento em que se percebe e foi uma decisão que claramente podia ter sido tirada. Eles podiam não ter feito isto e eu acho que o facto de o terem feito e de o terem feito num musical infantil acho que foi louvado e fiquei mesmo contente quando vi isso a acontecer. Não estava à espera que acontecesse em Portugal porque acho que é uma indústria ainda muito fechadinha, é mesmo bonito. Relativamente a esta situação da idade das mulheres também, porque lembrei-me do que aconteceu este ano passado, a Company do Sondheim, ter sido, mudaram o género da personagem principal, ou seja, o Bobby era a Bobby, e a Rosalie Craig, ela é brutal de qualquer maneira, mas foi muito interessante ver, porque a ideia de um homem chegar aos, acho que é 35, e ter aquela ligeira crise de meia-idade, estás a ver? Um homem acontecer essa situação, de qualquer maneira não é muito contado, porque já é mais velho e não sei o quê, já não há muitas histórias sobre isso, mas uma mulher nessa idade a contar essa história tem todo um novo, estás a ver, uma nova situação, e a situação dela não ter filhos ainda tem toda uma nova, é muito giro ver isso também, e só mostra o quão mais é necessário coisas desse género. Porque toda a gente adorou a produção, porque realmente toda a gente foi muito mais relatable, estás a ver? E o casal que estava para se casar e um deles tem dúvidas, era um casal gay, então super engraçado também ver
a pressão de um casamento sobre um casal gay, estás a ver? Ou seja, as diferenças destas histórias, estás a ver? Porque é diferente, porque a nossa cultura, a sociedade é diferente sobre estas pessoas, então as histórias vão ser diferentes. Graça porque o tema do company surgiu na entrevista com a Ana Capote, surgiu na entrevista com a Sara Teixeira e está a surgir outra vez aqui. Ou seja, claramente é uma coisa muito importante porque está toda a gente a falar sobre o mesmo. Também, ao mesmo tempo também é uma prova de que há poucos exemplos, porque o exemplo é sempre o mesmo. Então ficamos aqui com isto no ar e acho que podemos acabar aqui e passar para a parte final do episódio, que é o Woman Up. Mara, quem é que escolheste? Eu escolhi as irmãs Wachowski. As irmãs Wachowski são produtoras, realizadoras e encenadoras de filmes e são as responsáveis pela série Matrix, por um monte de outros, Cloud Atlas também e a mais recente série Sense8. São duas mulheres trans, o que eu achei muito, muito importante para as histórias que elas estão a contar, sabes? É muito interessante ver, porque em todas as séries e filmes que elas fazem há histórias de pessoas transgênero esta coisa que nós estávamos a falar do que é preciso mais. É muito interessante também ver a jornada delas, porque estavam em transformação enquanto na indústria. Muito interessante, por acaso, acho que ir ler e ver sobre elas, porque elas são, para além de serem gênios da cinematografia, são uma história muito importante também de se ouvir. Eu agradeço por teres trazido estes nomes, porque eu não... Se calhar é ignorância minha, mas eu que me interesso muito por cinema e por televisão, nunca tinha ouvido falar delas e... eu não sei se é ignorância minha ou se é um apagamento das mulheres e das mulheres trans e das minorias. Então, se há mais pessoas aí fora como eu que nunca ouviram falar destas duas mulheres, bora pesquisar juntos. E obrigada, Mara. Chegámos ao fim, eu estou muito contente com esta conversa. Alongámos-nos um pouco, mas eu não me importo porque correu mesmo bem. Muito obrigada e até à próxima. Adeus!